dia, gente. Vamos pedir ao nosso Senhor que ilumine nossas operações, tá? Que todo mundo saiba que alcance seu êxito, principalmente para entender o mercado, entender a diferença que esse mercado pode fazer na sua vida. Tá? Pedimos ao nosso Senhor que ilumine nossas visões para que a gente faça boas operações hoje. Tá? Eu já tinha gravado alguma coisa e perdi, tá? Aqui na queda, tá? Eu estava mostrando para vocês a diferença de tempo, tá? Já estou entrado em S30, tá? Basicamente o que eu mostrei para vocês até agora foi a diferença de informações que você tem, tá? De um tempo de M1, M5, M10 para maiores, tá? E por que eu falo que você tem que entrar em tempos menores, tá? Geralmente os outros traders trabalham com tempo de 5, 10, tá? Quanto maior o tempo, menos informação você tem, tá? Menos certeza você tem, tá? Das suas operações. Tá? Vamos colocar aqui o, porque eu entrei aqui, porque eu já tinha alta aqui, tá? Ou seja, isso aqui é como se eu tivesse descarregado o mercado. Aí tentar resistir aqui, ele ainda passa esse pouco aqui, tá? E aqui é que realmente ele começa a efetivar a venda. Quando ele passa e fecha, tá abaixo dessa média de 21 aqui, ó, isso é indicativo de inversão. Aí chega aqui, ó, tá resistindo, passa para cima, essa resistência mostra uma venda, tá? Se eu for contar mesmo, esse candle aqui, ó, é realmente indicativo de venda para você. Lembrando, é o sinalzinho de pezinho aqui, 5 minutos, tá? Então, 5 minutos seria quando ele fechou, tá? Uma venda, ok? Então, aqui, assim, seria um indicativo para certeza, mas o seu sinal de venda já está aqui, ó. Correu aqui, pegou 21, tá? Aqui você já poderia operar, tá? Quando ele não conseguiu chegar lá em cima, tá? Não conseguiu romper. Ou seja, se você entra primeiro aqui, ó, você entra bem posicionado. Eu estou acreditando que essa operação vai ir para hoje, porque a gente está próximo do fechamento do mercado. A gente tem que recuperar, tá, essa posição, apesar que vai ser uma briga difícil, tá? Mas é só você verificar o nível de força, tá, que está sendo usado pelos compradores aqui nas aberturas dele. Aqui ele bateu, olha esse gap aqui, tá? Aqui ele abriu com gap, aqui ele abriu com esse gap, tá vendo? Isso são níveis, o grau de força que está sendo usado, tá? Pela pressão que está sendo usada pelos compradores. Então eu tenho M1 essas informações, vamos ver essas informações em M5 que eu tinha passado para vocês. Veja o nível de informação que eu tenho lá em M1, tá? Permitiu entrar aqui, tá? E o nível de informação que eu tenho aqui, tá? Em M5, ou seja, aqui foi quando ele rompeu, tá? Em M5, tá? Eu poderia ter entrado aqui. E todas as informações, tá? Me indicam, me mostram aqui, para eu poder entrar mais bem posicionado. O que ocorre? É que se eu chego em um tempo maior, tá? Muitas das vezes quando eu opero em tempo maior, como a operação ocorre, tá? Ela ainda vai retornar no pullback para voltar para a operação. Ou seja, muitas das vezes eu estou ainda operando no posicionamento, tá?
e às vezes no pullback ela não retorna. Então, por que você deve operar em maiores, menores? Por causa disso. As operações vêm do micro para o macro. E você tem mais informação sobre o que o mercado está pretendendo. Em 10 minutos, tá fechando aí, ó. Foi o segundo candle fechado em 10 minutos, mantendo, tá? E ele deve manter, é isso aí. Mas está nesse grau aí, difícil. Vai observando aí, gente. Eu sempre, quinto quente, tá? Os que estão com chapéuzinho. Agora, quinto queda, tá? Quinto queda, gente. E o último, tá? Quinto queda e o último, tá? Do horário. Esse definitivo. Por que, que ele está chegando aqui, bateu aqui, está segurando? Porque a tentativa dele vai ser fechar abaixo dessa média aqui, ó, antes da virada do horário. Ele vai tentar fechar, né, abaixo desse candle, né, antes da fechada do horário. Por quê? Porque isso vai trazendo o quê? Os indicadores para o seu lado. E a operação vai ficando mais fácil. Porque os robôs começam a operar a favor da sua operação. Então pensa muito nisso como uma gamificação. Eu vou ganhando espaço. Tá? E quanto mais espaço eu ganho, mais a favor do mercado vai as minhas operações. Lembrando que no mercado sempre tem os dois lados, né? Ele brigando para fechar e o outro brigando para não fechar. Mas desculpa não barulho aí. A construção aqui segue firme e forte. Será que média é só um indicador? Ou como reage quando bate na média?
como ele tenta o tom botar acima da média. O gap, às vezes ele usa para ultrapassar e às vezes manter em cima de uma média. Mercado, né, gente? Gap, camisa Japão lá embaixo. Mercado são duas forças, às vezes no último minuto o cara quebra sua operação. Viu a diferença que o cara só com esse dois combos aqui fez no seu mercado? Então às vezes o cara vem ganhando posição, tá? No último segundo de operação o cara inverte. Por isso que também que não vale você ficar olhando, tá? Indicadores em tempo maiores. O que eles tentam muito, gente? Aqui é uma posição de alta resistência. Geralmente em uma troca, ou quando eles vão romper ela, tá? Eles aproximam dela, perto de 5 minutos, e na mudança de tempo, tá? Eles tentam fazer essa ultrapassagem. Isso aqui foi operação de velocidade. Perto do tempo de fechar, o que ele fez? Ele operou para estar abaixo dessas médias sem a reação dos robôs aqui. Então é isso que ajuda as operações em alta velocidade. Os robôs não te enxergam, eles não operam quando você faz isso. Ele fez isso para romper essa média. Aí vocês vão ver. Quando ele chegar aqui, ó, ele vai procurar fazer isso também. É que tem capital agora, né? Você está vendo as operações que eles fazem. Você nem vê quando o Keno movimenta. Eles surgem. Observa que ele vai encostar na média, né? Reagiu, ele deve praticamente pular essa média. Então aquela história de olhar a cara da operação. Tem tudo a ver. O cara estuda aquilo, estuda movimento, não, cara.
ninguém parou para estudar, tá? A velocidade que essas operações estão sendo feitas atualmente. Antigamente não, hoje em dia faz diferença. Isso aqui, ó, o que acontece? Você posta em uma média, é como se você tivesse um acumulado de ordens aqui, tá? O que acontece? Quando ele encostou aqui, ele fez isso aqui, estava combatendo esse acumulado de ordem que foi gerado aqui de novo. Então, toda vez que ele pega uma média, tá? A quantidade de robô solta um determinado nível de ordem aqui, de capital, que ela vai sendo gerada diferente, aleatoriamente, de tempo em tempo. Então, se você agora nunca está no mercado muito pesado, mas tem horas que você vai ver, tá, que ele fica tipo descarregando de tempo em tempo, tá, ordem, tá, como se fossem pequenos picos, tá, a favor. Isso, só que eu noto isso muito no sentido de compra. Não noto isso da mesma forma no sentido de vendas. Se você reparar aí, parece que agora nem tanto está no mercado muito forte, mas se você reparar é como se ele tivesse tendo esse pequeno soluço de operações, de tempo em tempo tivesse umas ordens entrando. Gente, vou estar parando por aqui, tá? De informação, tá? Para prosseguir com as operações aqui, tá? No mais, já vai se falando aí. Vamos parar aqui que a construção está firme e forte aqui. Eu acho que tinha de informação de mostrar para vocês o porquê de entrar na operação, como é que a operação ocorre e como você consegue informação mais visível em um minuto do que operar em tempos maiores, tá? Acho que ficou visível aí. Só mostrar aqui, tá? Então é isso aí. Sucesso para vocês, boas operações.